Olá malta, bem-vindos a mais uma Dice Talk, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz grandes entrevistas com as principais personalidades do mundo dos jogos de tabuleiro, num formato casual, divertido e que vocês já estão bastante habituados. Na Dice Talks convidamos uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro para vir partilhar connosco a sua paixão e visão deste hobby que todos nós adoramos. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a falar hoje com um fantástico e muito bom amigo e uma personalidade incrível do mundo dos jogos de tabuleiro, que já por experiências várias e únicas aqui no hobby já veio partilhar, por exemplo, uma versão deluxe do conhecidíssimo jogo Lobisomem da Aldeia. Já co-criou Print and Plays, Roll and Write, que ofereceu até durante a pandemia, que eu é de louvar num projeto fantástico que também participou. É um photoblocker influencer de jogos de tabuleiro com o seu projeto incrível, que é o Gamificient, que estou claro, a falar aqui. Se vocês ainda não estão a seguir e estão a achar o que é esse projeto, então vão agora já à descrição, clicam e depois voltam a ver o episódio, continuam a ver o episódio a partir deste momento. Não se vão arrepender já de seguir o projeto aqui do nosso convidado. Estou claro a falar do brilhante criador também de jogos de tabuleiro e professor de comunicação e design na ESAD em Matosinhos, o grande André Santos. Olá, André. Olá, olá Viva! Marco, viva! Fogo, que introdução! Obrigado por Ah, essas palavras. vá, são sentidas, grande Sim, amigo. É fantástico obrigado. estar aqui a partilhar mais uma conversa contigo. É um facto interessante. Quando estava a preparar aqui o Dice Talk de hoje, reparar que tu estavas empatado em número de participações em projetos da DICE com o João Quintela Martins e com o Miquel Sousa até há pouco tempo, e com esta tu passas para a liderança, não é? És a única pessoa Camisola que amarela. veio 3 vezes, exatamente. Sais, destacas-te do pelotão e lá vais tu para a frente. És mesmo. E és a única pessoa que teve um episódio com duas partes, por exemplo, no nosso Dice, no Dice Podcast, e com isto é a terceira vez que temos convidado, por isso, Fiz. muito Obrigado obrigado eu mesmo, André. É um pelo prazer ter-te. convite. Pá, é sempre bom estar a falar contigo e convosco, quando é o caso. Opa. Por isso, muito obrigado mais uma vez. Mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, nós hoje vamos. É um formato um bocadinho diferente, realmente estivemos a fazer os podcasts. Para quem não ouviu os podcasts aqui com o André, vão dar uma vista de olhos, não se vão arrepender. São 2 episódios incríveis de conversas sobre design e usabilidade nos jogos de tabuleiro. Por isso, é um episódio, na realidade, é um episódio com duas partes, não são 2 episódios. Começamos num ponto e depois ficou tanto por dizer que tivemos É que ir lá verdade. outra vez. Por isso, fica aí a recomendação. Mas hoje vamos falar um pouco de ti, André. E eu gostava, para quem possa não conhecer, o André Santos, que tem aqui, pronto, já disseste, a introdução se calhar foi um bocadinho longa, não sei, eu acho que tu fizeste tantos projetos incríveis, mas que merecias uma introdução se calhar um bocadinho maior, não fiz justiça muito provavelmente, mas o ponto para ti é quem é o André e como é que ele começou neste mundo dos jogos de tabuleiro, porque essa parte aí, nós estamos a ver estes projetos todos agora, e como é que foi? Como é que tu começaste como jogador aqui o mundo dos jogos de tabuleiro? Conta-nos. Ok. Então, eu sou o André Santos, tenho 31 anos e sou aqui de Valongo, do Porto. E eu acho que comecei o jogo, pronto, aquela história sempre na infância, né? Nós temos jogos que íamos jogando, lembro-me de jogar, por acaso nunca joguei muito Monopólio, não porque não gostasse, mas não calhava. Lembro-me que não gostava muito das notas porque era difícil de manusear e assim, que ele chateava-me. Mas lembro-me muito bem de um jogo. Friedman Freeze. O Friedman Freeze agora esfurou um bocadinho, não é? Que ele gosta bué das Sim, notas. Bem, ele dinheiro em notas, não pode ser de outra sim. forma. É que eles, não sei, acho que é por ser muito frágeis ou assim, não sei se. Sim, sim, é verdade. Mas lembro de jogar um jogo com a minha irmã, que ainda tenho na coleção, é dos mais antigos e cheios de fita cola e assim, que é os 6 jogos Uh, reunidos da Majora, da Disney, em que tinha tipo 3 tabuleiros, ok. cada um com 2 jogos, um do lado do outro, e podia-se jogar as damas, podia-se jogar um jogo que era tipo o Ataque ao Castelo. Havia um que era o Livro da Selva, que era só roll and move, mas era bastante divertido. Mas era mau ao ponto de na última casa haver, ou das últimas, haver o Sherry Can, que se calhasses lá vinhas para o início. Para tu ganhares tinhas que calhar com conta certa, senão andavas para trás para a frente. Este tipo de coisas, né? Mas era divertido.
Lembro-me de jogarmos o Quem é Quem, que também tenho, ainda. Lembro-me de jogarmos um Olha que jogo fixe. quando íamos para a Praia de Espinho, a Praia da Bahia, que se calhar alguém que está a ouvir possa reconhecer. Havia lá uma ludoteca com montes de coisas e havia jogos também. Eu lembro de um que era o Mil e Um Nomes, que era um jogo que era basicamente o jogo do stop, das palavras. Certo. Recordo-me muito bem desse jogo. Portanto, isto tudo assim na infância. Mas aquele jogo, jogar assim, muito casual, sem qualquer sentido crítico sobre a coisa. Eu lembro-me que, e isto também com certeza vai tocar em pontos mais à frente, eu comecei a fazer parte de um campo de férias chamado Mocanf, talvez também conheçam alguns dos nossos ouvintes, eh, Ok. em 2002. E, portanto, há 20 anos. O tempo passa rápido. Ah, Uou. e eu conheci aí o jogo do lobo, mas o jogo do lobo com cartas normais, de jogar o as, o valete e por aí fora. Pronto, ainda, estás a imaginar, uma pessoa jogava aquilo e eram horas de diversão, com bluffs e com todas as coisas que esse jogo consegue criar. Mas novamente, nada daquilo era muito sério. Eh, Só mais tarde, em 2012, é que eu conheço os jogos de tabuleiro modernos, aquilo que viria a conhecer como jogos de tabuleiro modernos, Uhum. Ahm, com o Dixit e com o Jungle Speed, que também são dois jogos que, entretanto, depois comprei e estão ainda na coleção. Ah, Também com malta do campo de férias, o Kill, que foi o rapaz que me mostrou esses jogos, se me estiver a ouvir, um abraço para ele. Lembro-me de ter jogado o Ticket to Ride e o New York 1904 também nessa noite, mas os que me prenderam assim a atenção, ou pelo menos os que me lembro, os que me ficaram assim na retina, foram o Dixit e o Jungle Speed. Foi chegar a casa, comprar jogos, imensos jogos assim por impulso. E alguns deles, entretanto, já não fazem muito sentido na coleção, já foram saindo, mas houve assim essa fase. Depois aquilo arrefeceu um bocadinho, uh, pronto, continuei a estar atento aos jogos, mas arrefeceu um bocadinho essa compra, esse jogar e por aí fora. E só mais tarde, aí não tenho assim uma altura certa, mas acho que para aí em 2016, 17, é que comecei digamos, se calhar a ser mais gamer, se assim se pode dizer, no sentido em que comecei a conhecer a comunidade, a estar mais envolvido, a de repente ler regras por prazer, a ler livros de regras por prazer, a fazer do. Isto quase que merece um aplauso, sim senhor. Eh, Sr. Bruno, este é para ti. Este Exatamente. momento agora é para ti. Exatamente. Não, gosto muito de ler livros. Também acho que aprendo bastante ao ler livros e com livros bem escritos e bem estruturados Certo, e assim. é verdade. E, e perdi-me. E também sim, eu comecei a estar mais atento assim à comunidade, a perceber que era algo assim mais sério. Quer dizer, agora quase todos os dias, ou Uhum. todos os dias, vejo conteúdo sobre jogos e, portanto, foi ficando um hobby bastante sério, mais ou menos em 2017, 16, 17. E é Ok. isso. Eu jogo sempre o mais que consigo, não é? Eu aqui em casa sou assim, de facto, quem traz os jogos, quem aprende os jogos. Entretanto, temos aí um casal amigo, ou dois casais amigos que de vez em quando vêm cá a casa jogar, mas normalmente sou eu que tenho esse papel e às vezes até acho que estou meio que a ser chato porque vamos sair, levo jogos, vamos não sei para onde, levo jogos. E é tipo, eu digo sempre, não é suposto jogarmos, eu trouxe só porque se calhar de jogarmos, É para termos para termos escolhas. escolhas, Para termos exatamente. escolhas. Normalmente dizem, traz um ou dois, eu te levo 10, porque é tipo, eu não quero prender as vossas escolhas. Mas sim, Que sou eu assim espetáculo. enquanto jogador. Depois também tenho, pronto, sou professor na faculdade na ESAD, em Matosinhos. A minha formação é em design gráfico ou design de comunicação, para ser mais correto, nessa mesma casa. E, e também tenho um estúdio de Papercraft, que é o Staminé Studio, esse desde 2016. E portanto divido assim a minha vida entre a escola, o estúdio e a criação de conteúdos para o Gamificent, como tu disseste, que também tira algum trabalho, né? Como é por o Claro. gosto, mas dá algum trabalho, mas pronto, faz parte, faz parte.
Não, vocês fazem um trabalho, fazem uma equipa e um projeto muito agir no Gamificent e pá, parabéns. E é Obrigado. verdade, acho que malta que depois chega aqui e pensa: sim, isto é, assim, é chegar lá, se calhar tirar umas fotografias e está feito. Não, isto requer sempre preparação, pensar e depois executar Sim. e finalizar. Por isso, sim, é trabalho sem Sobretudo pela dúvida. consistência, né, que é Sim, necessária. exatamente. Ahm, Exatamente, exatamente. Lá está, eu também faço com a Ângela, com a minha namorada, assim, ela está sempre por trás ou ao lado a pensar os conteúdos, depois quem os faz e quem os gera sou mais eu, mas somos os dois a pensar Espetáculo. as coisas. Espetáculo, mas olha, já vamos voltar ao Gamificent porque eu estou curioso de saber um bocadinho mais sobre esse e para partilhares até aqui com os nossos ouvintes, mas tu falaste num ponto que eu vou usar essa ponte, que é o André Santos, jogador, que fez este caminho que até bastante acelerado dentro do mundo dos jogos, tu foi logo compra impulsiva e Sim, tudo, exatamente. Por isso de certeza que há muitos ouvintes que se vão rever nesse momento quando jogaram assim, o seu primeiro jogo moderno e que se apaixonaram pelo hobby e de certeza que se vão rever. Mas depois tens o André do Staminé que começou que tem este lado, esta vertente de designer, e eu vou aproveitar isso para fazer a ponte com um jogo que até tu próprio estavas a referir que começaste a jogar, que é o Lobisomem, não é? O Lobisomem da Aldeia. uhum. Um, que eu quando te conheci até fiquei impressionadíssimo. Quando te conheci pessoalmente, eu conheci o projeto e depois conheci-te a ti. Por acaso foi ao contrário, não te conheci a ti, depois conheci o projeto. Eu vi uma caixa linda, uma Mega Deluxe Box, como eu nunca vi, de um jogo que até é bastante simples, como tu próprio disseste, até podia ser jogado Sim, com um jogo de cartas normal, e que tu levaste com um projeto de ilustração, com um cuidado, não é? Não só ficou lindo o jogo, mas que transportou a experiência e levou-a. Vou dizer mesmo assim, uhum. acho que levou a experiência para lá do que é só o game design do jogo em si, que é um jogo de bluff em que quase que dava para escreveres na mão a coisa e fechavas a mão, né? Sim, E a coisa sim. dava. E não, tu tornaste a coisa completamente diferente. Fala-nos um pouco o que é que te levou a elevares esse jogo e a investires esse tempo e até mesmo do próprio Staminé, Sim, do teu projeto de design para isso. sim. Olha, antes de mais, obrigado por essas palavras. Fico contente de ter esse feedback. Ehm, Foi incrível. Quem não viu, vai dar um saltinho ao Stamina Studio. Tu ainda, assim, já não vejo a página do projeto há algum tempo, mas tu tinhas uma página incrível até só na web. Até o tenho web design site, daquilo estava incrível. mas não, já não Pois, mas ainda está, tem, não está? ainda está on, mas já não tem exemplares nenhuns. Stock. Já não tem Claro, stock. claro. Não, mas só para verem Sim, eu estava a lembrar-me era do site. Sim, os exemplares, já foi há tanto sim. tempo, imaginei que não, mas o site, até o site estava mega cuidado. Era Foi feito pelo espetacular. Nuno Leites, já agora, que também participou na colaboração no jogo, mas vou falar então disso, dar o contexto. Isso surgiu, e eu vou falar sempre quase das mesmas coisas, porque a minha vida teve assim felizes acasos e felizes encruzilhadas, tudo se vai cruzando. Foi precisamente com o Mocanf, esse campo de férias, esse movimento de campo de férias de que faço parte, e lá está, joguei muitos anos com as cartas normais. Aliás, o jogo, eu até achei que o jogo era um jogo quase popular. O jogo quase caiu já num domínio popular, né? Hoje em dia a malta conhece o jogo do Lobo sem saber muito bem que existe uma pequena caixa quadrada à venda do jogo mesmo. Ahm, Joguei assim muitos anos. Depois, com essa malta, era noites incríveis em que as rondas demoravam horas e horas. Pode haver quem não gosta assim tanto dessa abordagem, ali a coisa funciona muito bem. Mas houve um ano, isto na passagem de ano de 2015 para 2016, eu fui passar o ano com esses meus amigos a Alter do Chão, uma aldeia ali mais para o centro, acho eu, se não estou em erro. E calhou de meses antes, ou poucas semanas antes, ter estado com o meu cunhado a ver. Descobrimos uma expansão para o Lobisomens da Aldeia Velha. Portanto, uma expansão do jogo original. E dos mesmos autores do original. E ficamos muito entusiasmados. E nesse ano, nessa passagem de ano, 2015 para 2016, eu levei essa ideia lá para a malta, levamos o jogo original, e disse: a malta, descobri uns jogos, descobri umas personagens novas para este jogo e tal. E ainda há uma fotografia dessa noite em que são post-its, como tu agora estavas a dizer, podia ser um papelito, e é mesmo, são post-its com o arqueiro, o javali não, o urso, não sei o A quê, bruxa.
A bruxa já existe Acho que já eu... existe no Ah, a bruxa normal. já existia no original, pois é, Mas era isso. assim uns já à frente e até com nomes, uns nomes, como eu disse agora, Era o o Cupido, não arqueiro. era? O Cupido também O era... Cupir também, Era o também arqueiro, o existe, mas Cupido. havia tipo a espada enferrujada, o lobo vermelho, o Ah, lobo isso, o Lobo branco, Vermelho. Yeah. que o lobo vermelho manteve o nome, o lobo branco é o lobo alfa. Ahm, o urso passou a ser o javali, o arqueiro passou a ser o inquisidor. Isto porquê? Porque depois eu também. Mas estou-me a adiantar. Pronto, levei assim com estes nomes. E a malta. Pá, ainda hoje essa noite fica marcada nas nossas memórias pela noite incrível que nós tivemos. Ainda há uma sigla que nós dizíamos que era MPMA, isto parece um nome de um partido, mas é Meu Povo Mente Aberta. Nós sabíamos que estávamos a jogar um jogo que não conhecíamos as regras, ou não as regras, mas se as personagens se iam cruzar bem ou não, não sei o quê. Mente Claro. aberta, estamos só a experimentar. E eles desafiaram-me, André, porque é que não fazes disto pá, uma cena, um jogo mesmo, tipo um produto mesmo para o pessoal comprar? E que ficou-me ali a remoer. Ah, e também com isto vou um bocadinho atrás, que foi eu no mestrado, eu fiz o mestrado na ESAD ali entre 2011 e 13 e o mestrado foi bastante importante no meu caminho, pronto, por acaso foi relevante no meu percurso, porque eu conheci o trabalho, a publicação independente, fiz alguns trabalhos de publicação independente, ou seja, criar uma publicação, um livro, um artefacto e editá-lo de forma independente, de forma colaborativa, o processo colaborativo com artesãos, encadernadores, impressores, ilustradores. O meu projeto de mestrado final acabou mesmo por ser uma fanzine que juntou 54 ilustradores, penso eu, mais Uou. impressores, e que era serigrafia. E portanto, antes disso já tinha havido um livro também que tinha feito. Fiz aquele livro, um pequeno livro para só para a aula, para um projeto de aula, mas depois alguém me encomendou o livro e está à venda. Outra pessoa, está à venda, e está à venda, e de repente pensei, era fiz fazer disto uma cena maior. Então fiz 100 exemplares. E começou já nesse projeto anterior até à fanzine, portanto, antes da fanzine ainda veio esse livrito pequenino, mas que fiz 100 exemplares e vendi-os. Depois o projeto de mestrado foi a tal fanzine, que também fiz 100 exemplares, um objeto mais denso do que aquele pequeno livro, e também felizmente consegui vender os 100 exemplares e andava um bocadinho a ressacar por esse tipo de projetos colaborativos e independentes. E então aquele desafio deles ficou-me ali a ressoar na cabeça e eu comecei a desenhar uma abordagem inicial gráfica para enviar uma espécie de brief sheet para os ilustradores, para os impressores e assim. Um, Comecei a convidar os ilustradores, a dar alguns prazos para entrega e por aí fora. Ou seja, o processo foi desenvolvendo, mas para tu veres, eu fazia isto aqui nos tempos livres e, portanto, a ideia nasceu naquela passagem de ano de 15 para 16 e o jogo só veio a sair no final de 2017. Portanto, houve assim um ano e tal em que inicialmente eu trabalhava muito a meio gás. No final é que foi mais intenso para ter tudo pronto para a inauguração, o lançamento e por aí fora. Mas portanto foi assim, foi aquele desafio desses meus amigos que me fizeram pegar naquilo e tentar fazer uma coisa engraçada com isso. Aí, aí tentei não só ficar pelos 100 exemplares, tentei que a coisa fosse um bocadinho maior. Então fiz duas Certo. edições. Fiz uma com 100 exemplares e uma com 400. A edição de luxo, a de 100, e a 400 exemplares da edição simples. A simples era uma pequena caixa de cartão com o baralho e o livro de regras e uma insígnia, que é o capitão no jogo da caixinha que se vende nas lojas. É o capitão. Era uma insígnia. E essa insígnia era tipo um crachá com um alfinete. Na edição de luxo, já temos uma caixa que estavas a falar, uma caixa de madeira com uma gravação na tampa, com veludo, que tem o livro de regras, tem o baralho, obviamente, tem um cartaz 70 por 90 e um pequeno bloco de notas para o narrador apontar o que vai acontecendo no jogo. E a insígnia é mesmo medalha, ou seja, tem outro tipo de apresentação e de materiais. Ahm, e foi assim, pronto, foi tentar juntar o desafio, esta minha vontade de criar mais um produto que se inserisse num projeto independente e, epá, e fico agradecido, muito agradecido a todos os que se envolveram,
quer aos ilustradores, aos impressores, neste caso foi em offset e também digital. Há pessoa que fez as espumas, há pessoa que fez as medalhas, portanto houve assim imenso trabalho. E depois também deu muito prazer, também tem a ver com a questão dos nomes das cartas, das personagens. Deu um imenso prazer pegar-me numa equipa que foi o Diogo Ferreira da Artix, que fez a gravação dos vídeos para o material promocional. O Snack, que era o Carlos Meinedo, que também é ilustrador e foi quem fez a Bruxa, que é incrível, e é motion designer. E o Nuno Leites, que foi também quem fez também o motion design. E o Álvaro Martino, que ainda hoje com ele trabalho muito a fazer fotografia, e que fez a fotografia de cada personagem, onde tudo isto feito no Talagenal, porque o Talagenal é uma aldeia na Serra da Lousã, ali perto de Coimbra, e o Mocanf, o tal campo de férias, essa associação, tem uma casa no Talagenal. E eu já fui muito feliz naquela aldeia, com fins de semana incríveis, com malta amiga. E então quis trazer a realidade do Luís Homem para essa aldeia. E a Eira, que fala no texto de introdução de que alguém aparece de manhã esventrado, aquela Eira existe mesmo. Uma Eira que tu vês o castelo da Lausanne, ou seja, aquela realidade existe. E foi muito fixe um fim de semana que fomos para lá, para a casa de Mocanf, virar aquilo do avesso. Já o processo anterior de alugar montes de objetos que pudessem inserir-se para a bruxa, para a menina, assim, tudo muito macabro, muito meio mórbido. Nesse fim de semana estava a chover, o que foi fixe porque também ainda acrescentou àquele ambiente. Foi muito fixe. E depois, pronto, as pessoas que apareceram na inauguração, muito mais do que aquilo que eu estava à espera, e todo o feedback ou a adesão que teve durante os anos, que no ano seguinte a Angela e eu tivemos o ano todo a fazer, mais ou menos aos fins de semana, quase todos os fins de semana, a fazer sessões pelo país para divulgar o jogo e para vender, idealmente, não é? E pronto, e foi um projeto que volta e meia ainda me pedem, mas confesso que eu gosto de deixar as coisas, gosto de fechar o círculo e arrumar. Sinto necessidade desse fechar o ciclo. E para Ok. mim já fechou, pronto. Pode vir a se É criar um justo. projeto a seguir do género, mas para já não. É justo, é justo. É justo e mais, ficam as memórias no fundo. Sim, Fica a experiência, a aprendizagem, o crescimento. Tu, curiosamente, primeiro, ouço esta história e só me faz lembrar, isto é quase uma história de uma startup. Como um grupo de amigos juntou-se e teve uma ideia e depois alguém pegou e fez essa ideia e todos hoje têm uma grande história para contar. Como qualquer outra grande história de qualquer grande startup portuguesa ou internacional começa provavelmente exatamente numa coisa destas. opa, e com muita coisa, desculpa interromper-te, com muita Sim, coisa sim, claro, claro. imatura. Tipo, agora olho para trás e penso assim, como é que eu tomei aquela decisão? Ah, Sem isso não aprendias. A questão é mesmo essa, não é? A questão da primeira iteração de todos os projetos é exatamente essa. A primeira, Fogo. como é que o Bruno costuma dizer, não é? A primeira milha de espardais, não é? A primeira vez que se joga é para Exato. aprender e depois é que conta. Eu gosto muito desse quote do Bruno porque é válido e aplica-se em N situações. Esse foi o teu primeiro projeto. O projeto está brilhante. Eu convido mesmo as Obrigado. pessoas a irem ver o website. Não conseguem se não conhecerem alguém que tenha uma cópia não vão conseguir ver, mas o website até mostra bastante bem o projeto. Pá, e mostra-se bem falta uma palavra em português, o craftsmanship, não é? O trabalho efetivo e o cuidado que vocês tiveram em produzir um jogo que vocês não desenharam, que Não. vocês adoraram. E isto é a parte incrível da tua história. Vocês adoraram um jogo ao ponto de lhe fazer uma homenagem. E é uma coisa que não se vê muito nos jogos de tabuleiro. Uhum. Na música acontece muito isso, não é? Ainda há pouco tempo, agora nos concertos de verão, fizeram homenagens a cantores internacionais a fazer homenagens aos chutes e pontapés e coisas Uhum. assim. Sim, vemos isso noutras formas de arte. Os jogos de tabuleiro não são muito homenageados. Se calhar são premiados, Talvez, alguns, os que têm ou sorte. talvez naquela Geek Art, se acho que é Ok. assim que se possa dizer, né? Sim.
pode ser esse uma dessas homenagens, sim, sim. Também é verdade, também é verdade, é verdade. Mas uma homenagem como vocês fizeram, de pegarem num jogo que é simples, que vos deu momentos de prazer imenso Sim. e o elevarem, vocês o que fizeram foi elevaram aquele jogo, acho que é de louvar e não conheço muita gente que tenha feito isso. Para ser sincero, não conheço nenhum projeto que tenha feito isso, a não ser o próprio criador a fazer uma reedição do jogo. Uhum. Vocês não tinham nada a ver com isso, vocês fizeram isto Sim. por paixão. E acho que é de louvar, é uma grande, grande história. E depois também, Obrigado. fazendo a ponte, era essa, bem merecido. E fazendo a ponte também para outro projeto onde tu usas a arte também para puxar pelo hobby dos jogos de tabuleiro para de outra forma. O teu projeto Gamificent é um projeto de influencer, não é? De mostrar os jogos e criar buzz e as pessoas participarem, mas é um projeto de arte também. Fala-nos um pouco Sim. do projeto e como é que isso nasceu e Olha, isto nasceu por causa de eu achar que estava a ser muito chato. Não, porque lá está, quando comecei a ficar mais envolvido no hobby, pronto, comecei a partilhar a minha opinião sobre os jogos, ou não muito review, mas mais uma coisa tipo, mesmo isso, só falar sobre os jogos. e escrevias E muito bem, já agora. obrigado. Eh, É verdade? ahm, só que eu fazia isso no meu perfil pessoal. Epá, e a dada altura estava a Uhum. achar que eu estava a ter o efeito contrário, que era em vez de estar a trazer pessoas, não que sentisse que tivesse a afastar, na verdade, não era isso que estava a acontecer. Mas pensei assim, fosse que as pessoas não estão para aí viradas, não me querem estar a ouvir todos os santos semanas a ouvir falar sobre jogos. Se calhar vou direcionar isto para alguém que procure esse conteúdo, não é? Pronto, e foi assim Uhum. que surgiu. Surgiu em 2020, há 2 anos. Lá está, inicialmente era mais eu a fazê-lo e é muito ainda com fotos até muito arcaicas, ou seja, com o telemóvel hoje em dia já se faz fotos muito boas, mas ainda assim sinto sempre que uma boa luz, uma boa máquina e por aí fora não é a mesma coisa. E não que eu faça as fotos à profissional, não é, de todo. Não tenho um estúdio assim, mas tento ter o mínimo cuidado com a luz e com o campo de profundidade, com a perspectiva, alguma coisa diferente, com as cores Uhum. também, pronto. Mas não sou de todo profissional. Há quem faça isso mesmo muito bem. Mas sim, até ao final do ano passado era mais eu só. Depois a Angela, que também foi ficando mais envolvida nos jogos. Não ao ponto em que eu estou, não ao ponto melga em que eu estou, mas está mais envolvida e também vai dando o seu contributo, sobretudo nos conteúdos que vamos partilhando, que neste momento tentamos ser o mais consistentes possíveis, mas Claro. não é não é assim tanto conteúdo original, se assim se pode dizer, no sentido em que é tudo quase a dar a resposta àqueles desafios que a comunidade cria com os hashtags do Well Pair Wednesday, Thematic Thursday ou Mechanism Monday, pronto. Mas todos os dias tentamos pôr uma foto no Instagram, mas depois não que isso interesse, muito, mas depois os algoritmos e por aí fora que já É. não ponhas todos os dias uma foto, põe uma dia sim, dia não, e um reel, não sei o quê. Pronto, e de repente, uh, novamente, não estamos a mudar o registro nesse sentido. Eu fiz um ou outro reel, aliás, há alguns reels que tenho até que continuar a fazer, mas mais por causa das caixas que vou fazendo, aqueles custom storage que eu vou fazendo com caixas de papel e o modo como organizo as caixas. É mais nesse sentido para mostrar como é que aquilo ficou, não tanto para que o engaging do algoritmo tenha mais adesão. Mas é verdade, isso também pesa um bocadinho e sinto a comunidade um bocadinho a revoltar-se ou a falar sobre isso, que de repente, pronto, É verdade. o Instagram deixou de ser aquilo que era há muito tempo, e são outros 500. Mas foi isso, O sobretudo uma pobre, vontade minha, diz o isso? pobre do Zuckerberg anda a tentar salvar a coisa, mas Pois, sim, é complicado. Não, e só para dizer, tu tens um projeto que também o objetivo é ser visto também. Não é só, ok, faz isto por Carolice, mas claro, faz um bom trabalho. E um bom trabalho, como qualquer bom trabalho, é para ser visto. claro. E eu percebo perfeitamente, só para tentar também pôr o meu. A tua opinião não é de todo.
ok, eu estou a fazer isto, não quero saber, claro que quero saber. É como Sim, qualquer pessoa que faz um bom trabalho, gosta de receber feedback e gosta que isso apareça. E é e gosta perfeitamente de normal. ver os números a subir, não é? Tipo, Exato, exato, é uma percebes? recompensa, no fundo, pelo trabalho Não que faço por fizeste. isso, não é? Tipo, não ponho uma foto e vou logo Exatamente. fazer refresh a ver quantos likes é que já tive, mas perceber a consistência ou não, perceber que de repente procuras a tua foto naquele hashtag e já não aparece. Tudo muito estranho, não é? Mas Exato. se foge do nosso controlo, mas como estava a dizer, pronto, vamos tentar manter este ano pelo menos essa consistência e novamente perceber que foi a isto que nos comprometemos este ano, no início de 2022 até ao final, e se conseguirmos fazê-lo, fechou o ciclo e ficamos mais sossegados, não é? Não quer dizer que Um, feche o projeto, só não, precisas de não, outro não, de todo. desafio. Assim, queríamos era fazer outras coisas, mais com vídeo, mais com. Temos recebido, ou tenho recebido, pedidos de tutoriais para aquelas caixinhas que eu faço em papel e por aí fora, e, portanto, Olha que fixe. tenho andado a pensar nesse tipo de conteúdos. Espetacular, Mas, espetacular. mas para já, Então, pronto, tem sido só as fotografias e partilhar às vezes conteúdos de, sei lá, de acompanhar as convenções, por exemplo, e sim. uhum. Mas sobretudo partilhar o entusiasmo que é esta coisa de jogar, esta coisa de que é fazer parte da comunidade. Pá, tenho conhecido muita malta muito fixe por causa dos jogos, não é? É verdade. E até inclusive. E olha, foi assim que conheci a malta do Café Mais Geek, que de repente nós quase todas as vezes que falamos deles, porque É verdade. estamos ligados, porque precisamente eles viram, não sei como é que conheceram por acaso, talvez tenha sido com notícias no P3 ou assim, mas eles viram que ia sair um jogo sobre o telejornal e eles, como são de perto de Coimbra, convidaram para lá ir fazer uma entrevista para o blog e foi muito giro porque nessa manhã estava no voeiro também. Então nós tivemos uma foto na Eira, os três, eu, a Cristiana e o Eduardo, assim com um ambiente muito engraçado. E depois, dia mais geek, conheci-te a ti, conheci o Orlando, conheci o João Quintela Martins. Pronto, e de repente a rede vai se formando e é muito fixe. É verdade. É Eu muito diverti-me fixe. imenso nessa primeira edição do Dia Mais Geek. Eu lembro-me perfeitamente de estar a moderar o vosso painel Sim, e que foi incrível. Nós estouramos com o nosso tempo. Foi uma coisa surreal. Ainda hoje o Eduardo fala disso. Quer dizer, pronto, eu dei-vos ali 20 minutos e vocês uma hora depois estavam a sair do palco. E nós, opá, pronto, aconteceu. Nós estávamos continuamente ali no diálogo, ninguém nos tirava do palco, sim. então nós ficamos. Foi uma conversa extremamente interessante e adorei mesmo. Exatamente, e o Orlando estava lá até com um protótipo O na altura. calçada. Exatamente. Por isso já. E vou aproveitar esta ponte com o Orlando e o protótipo do Orlando para te lançar também aqui a pergunta que tu e o Orlando, no fundo, também estão. Tu já estiveste a fazer estes projetos todos e tiveste um caminho bastante engraçado porque produziste tu próprio um jogo que não é teu e agora estás a trabalhar. É verdade, tenho que Sim, dizer isto, que agora é ao muito contrário, né? engraçado. Começaste a rondar. Por isso, um jogo que não é teu e que fizeste um trabalho de design incrível e agora estás a editar um jogo que é o Neotopia e que estás a trabalhar com o Orlando nesse projeto. Queres-nos falar um bocadinho do. Já agora, é assim, a gente só está aqui a falar do Orlando. Opa, Orlando, um grande, grande Um grande abraço, pá. abraço, sim. Um grande abraço. E parabéns por estares aqui também aqui envolvido neste projeto. E André, conta-nos um bocadinho sobre o Neotopia, porque estamos todos certamente muito curiosos. Ora, isso é muito giro, porque eu ainda no outro dia estava a falar com um casal amigo meu, amigo nosso, e tu agora estavas a falar de 20 minutos, que era para aquele painel que se estendeu para uma hora. E eu costumo dizer, quando me fazem uma pergunta sobre jogos num jantar ou assim, estragaram tudo, porque calem-me. Porque pá, uma pessoa com este entusiasmo, né, eu, tu, de Percebo-te, certeza também, não temos percebo-te. sempre conversa para falar. E portanto esse painel não surpreendentemente estendeu-se bastante. Mas pá, devido a esse dia, foi nesse dia que conheci então vocês três, a ti, ao João e ao Orlando, pá, e ficou uma relação muito boa com os três. eh, E,
E eu vinha assim até, com o Orlando especialmente, vinha assim a falar no carro com o Ângelo, a dizer assim, pá, eu parece que conheço o Orlando há anos. Tipo, aquela relação, não sabes nem porquê, ficou assim muito natural. Eh, É fácil, acho que eh, para Orlando, com Orlando é Pois, bastante fácil. É uma pessoa sim, tão amistosa, tão dada até nas suas opiniões, é. nas partilhas. Eu já tive conversas incríveis com o Orlando e ele partilha imenso. No É um respeito poço que de tem conhecimento. Exatamente. a falar e assim. Ahm, Pronto, e então, meses mais tarde, já. Em que ano é que foi isto do Dia Mais Geek? Ora, 19, talvez? foi em 2019 porque eles iam fazer no ano a seguir, em 2020, a segunda Pois, edição e depois foi a pandemia, por isso tem que ter pronto, tido 2019. exatamente. Coitados, isto foi Pronto, há bastante tempo. foi. E é isso, na pandemia surgiu, isto, antes do Neotopia, ainda o Paper Roll and Write, que também falaste Exatamente. no início, que o Orlando lembra-se de dar uma conversa no chat comigo, com o Pedro Caruac e com o João Quintela Martins. Pá, pessoal, bora criar um jogo Roll and Write. Não, acho que na altura ele não disse Roll and Write, mas disse um Um print jogo and play, provavelmente. print and play para a malta poder jogar em casa e pá, nesta altura da pandemia. O tema nem sequer era sobre aquilo do papel higiênico, No não papel era? higiênico. A ideia era mesmo só ser um jogo print and play para a malta poder fazer o seu jogo em casa e jogar e E trazer assim algum. vocês Sim, ofereceram um jogo à sim. comunidade, é espetacular. Numa altura em que estava toda a gente, mesmo no pico da pandemia, vocês Foi. conseguiram fazer ganda rush para conseguir pôr isso Foi. assim. Foi verdade, foi intenso o processo. Pronto, e ele, o João na altura não pôde, por motivos pessoais, não pôde continuar. Então ficámos os três, eu, o Pedro e o Orlando. O Orlando na Bélgica, o Pedro em Exatamente. Braga e eu aqui em Valongo. A trabalhar à distância, o Jamboard e o Google Meet, já não sei, É que isso o pouco Meetup. interessa. Acho que é o Meetup, não Ahm, é? Serviu, sim, serviu como plataforma, Claro. eles serviram como plataformas principais, porque pronto, depois chegou-se rapidamente ao Roll and Write, apesar de não ter sido logo inicialmente, chegou-se logo num instante a esse tipo de Formato. jogo, Yeah. e a esse formato, sim, obrigado. E então o Jamboard servia para nós estarmos a jogar aqui deste lado e o Pedro do outro. Eu estou a dizer eu e o Pedro porque o jogo acabou por ser para dois jogadores e porque, por causa de horários, acabava sempre por ser eu e o Pedro a jogar. O Orlando já estava a dormir ou pronto, já era um bocadinho desfasado e andávamos sempre neste processo. Foi muito fixe, foi um processo bastante bom e divertimos-nos bastante a fazer o jogo. O tema também tem esse lado engraçado, foi muito fixe por pensá-lo e muito porreiro. Sim, joga-se Ahm, muito bem e aprende-se muito rápido. Acho que vocês conseguiram a missão. A missão que era trazer um Boa, jogo para as famílias. Eu acho que aquele está ali um jogo que se joga bem em família, facilmente se aprende e pai jogas com os filhos facilmente. boa, Não fixe, há ali fixe, barreira nenhuma, na minha opinião. Foi muito fixe. altamente. E depois desse jogo ficámos ali um bocadinho a marinar, tipo, pronto, está feito. Mas depois, mais tarde, o Orlando, o Neotopia surgiu de uma ideia base do Orlando, que, que se manteve ainda até agora, até o jogo que vai sair, que é o sistema de pontuação. Ah, em que basicamente tu queres ser o mais é que lá há três regiões diferentes em que estás a construir padrões, é um jogo abstrato na sua essência, e então tu queres ser o mais harmonioso possível em todas as regiões, porque tu vais no final do jogo, tu vais pontuar em cada região durante o jogo, e no final do jogo vais ter a pontuação onde tiveste menos pontos, vai ser vezes 3. A segunda com menos pontos, vezes 2, e a com mais pontos, vezes um. Portanto, se tiveres 20, 10, 0, tens 20 vezes um, 10 vezes 2, 0 vezes 3. Então, tu queres ser o mais harmonioso possível. Sabes que Essa foi a base. eu quando vi isso, desculpa interromper-te, eu quando vi isso pensei, olha, eles andaram a jogar uns canícias aqui recentemente, começou por Sim, trás e sim, tu, é o gajo que vai atrás é que vai pontuar mais e tu, sim. Eu por acaso gosto muito desse tipo de eu gosto muito do Knizia e gosto muito desse tipo de pontuações maradas que ele exato. arranja. Eu adoro, eu adoro. E sim, e por acaso, assim a malta mais dentro do hobby, com quem já jogamos, os playtesters e na Laria Con e assim, quando explicamos o sistema de pontuação, dizem que isto é Knizia, porque de facto é assim uma cena muito matemática
Uh, Adoro. Pronto, e esse sistema de pontuação manteve-se até hoje, Espetáculo. e será, ou seja, foi o ponto de partida e ficou inalterado. Depois o jogo, claro, que começou com uma versão, acho que o jogo antes de chegar à editora, neste caso a Amiibo, teve para aí 4 versões finais. uh, e é engraçado que mesmo é óbvio que nós enviamos e-mails a muitas editoras, não só a Amiibo, e houve um ou dois sims depois da Amiibo já ter dito que sim, portanto acabou por ficar com a Amiibo. E houve um semi-sim, um mail que recebemos há uma semana a dizer, ainda estão à procura de editor. Passado um ano, não é? Claro que isto é E tudo muito lá. lento. E por que é que eu disse isto? Eu não me lembro. Mas estava a dizer que. Eu não me lembro. Não, Ia mas, dizer que mas a questão. não, tu estavas aqui no ponto em que. Pronto, mas se quiseres, Desculpa, já me sim, lembro. Já me lembro. Desculpa. Que o livro de regras, eu depois, como fui ver esse e-mail que tínhamos enviado para várias editoras, reli o livro de regras dessa altura. E o jogo está tão mais simples. Agora está tão mais fácil de ser compreendido. Apesar aquela versão para nós já estar muito fácil ou muito familiar, mas ainda está mais polido, apesar das decisões serem bastante interessantes, que é aquilo que tu fazes durante o jogo. eu vou deixar aqui a E pergunta. assim foi. Eu vou deixar a pergunta adicional que provavelmente os nossos ouvintes estão aqui a questionar-se é então para quando é que vocês estão a pensar, Amiibo, neste caso, está a pensar Sim. colocar o jogo na mesa da malta? Olha, o jogo é para o ano. Para o ano. Ainda não se sabe mês, não se sabe ainda mês, mas já foi lançado o ano, 2023, portanto será para o ano. Uh, Boa, sim. boa. Já não temos que E esperar muito. não. antes disso ainda vou lançar o jogo do João e do Fábio, não é? O Évora e o Hércules. Exatamente. Também estão muito fixes, também cheguei a testar e estão de parabéns. E depois, pronto, será o Neotopia mais lá para a frente. Espetacular, Mas é muito espetacular. bom. Muito bom. Sim, Foi senhor. assim um processo bastante também muito bom. Tenho gostado muito de trabalhar com o Orlando. Além de ter ficado uma relação de amizade, também esta relação de colegas entendemos muito bem. Lá está. Naturalmente não sei bem porquê. eh, a coisa flui sem grandes problemas. Sem nenhum problema. Até agora acho que nunca. Consigo entender perfeitamente e me rever nesse statement. O Orlando é uma pessoa fantástica e deve ser fantástico trabalhar com ele. E com as ideias dele também a contribuir deve ser bastante interessante. E a experiência dele. Eu acho que é muito fixe vocês terem junto porque, na minha opinião, vocês. Tendo um background os dois de design, experiência a fazer jogos e tu com a tua experiência até já tens produzido, já tens feito um caminho diferente até do Orlando, acho que até é uma equipa que vem se complementar bastante bem, apesar de vocês não estarem a produzir o jogo, a experiência vai ficar Uhum. contigo para sempre, por isso acho que é de louvar. O teu percurso é incrível, André, tenho-te a louvar também isso. Fizeste um percurso neste hobby incrível e acho que o teu impacto também é notório e também queria deixar essas palavras para ti, porque são sentidas e são verdadeiras. Acho que para quem nos está a ouvir que possa ainda não te ter conhecido, acho que também vai reconhecer que agora também estás a criar agora mais um jogo, no fundo, já criaste um, apesar de teres oferecido se calhar a tua primeira criação ou co-criação foi oferecida e agora estás a fazer uma pronto, que já tem um bocadinho mais de. É mais um jogo, não é? Já não é um Sim, PDF que sim. as pessoas fazem download, apesar de, na minha Sim. opinião, isso já é um jogo, mas agora já tem uma substância diferente. André, efetivamente, isto foi aqui o teu primeiro projeto, mas eu vou-te lançar aqui a pergunta, até porque eu por acaso tive pena não consegui na LyriaCon ter estado mais tempo contigo, até mesmo à volta de uma mesa a jogar os protótipos que Sim. tu tinhas lá, mas tu, isto aqui foi um bichinho que ficou contigo, não é? Que já estás a trabalhar noutros projetos e eu vi lá até alguns protótipos, tinhas pelo menos dois, não tinhas lá Sim. na LyriaCon. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? E já agora da Sim. experiência de andares abertamente também a testar já os teus novos protótipos. Como é que foi estar numa conferência como a LyriaCon a testar Sim. protótipos? Aquilo foi. É muito fixe
jogar sem ser só em casa, porque em casa. E depois jogar com pessoas que não conheciam, né? Porque quando se Exatamente. fica viciado no jogo, depois já não se consegue ter aquele discernimento Yeah. tão imparcial para comentar. Mas. Opá, pronto, obviamente que esta frase é uma frase que se ouve muito, que é quem joga mais tarde ou mais cedo vai ter uma ideia para um jogo. E sobretudo, e acho que concordo com isso plenamente, mas sobretudo para alguém que também já é criativo por defeito, não é? Yeah. Uh, por acaso, sabes que eu sou muito certinho, sou um gajo muito certinho, mesmo eu era um puto muito aborrecido, era muito certinho. E portanto, eu não sou muito, por exemplo, a malta que começa, até acho que o Orlando começou assim, a criar house rules e a criar variações para jogos. Uhum. Eu não faço, eu raramente, ou já estou muito seguro com o jogo, ou então tenho muita dificuldade em fazer house rules. Tipo, se o designer desenhou assim, estás a ver? Isso é É de porque é formação. assim. Isso é de formação, parece-me. Estás a ver? Então não comecei assim muito por essa. Ou seja, as ideias não surgem nesse sentido. E se esta mecânica, não sei o quê, fosse em vez de assim, fosse diferente. Eu acho que não está assim tão boa. É mesmo ideias que vão surgindo. Uhum. Pronto, e um desses dois que. Ou aliás, esses dois que. Uma delas surgiu. Foi o que até agora está a chamar-se For the Jewels, que é um roll and write, que teve na Lariacon a ser testado e que já percebi lá que estava muito mais complicado do que aquilo que eu queria. O tempo de jogo, o AP que origina, e havia lá também uma coisa que criava frustração, porque tinhas pouco controle sobre o que podias escrever, e portanto, entretanto já alterei muita coisa e o jogo já está bastante diferente. Uhum. Mas esse jogo por acaso surgiu, aquele mecanismo de draft que criava muito AP, ainda continuo a achar que é interessante, mas talvez para um jogo de tabuleiro, ou seja, se Ok. cá pegar naquilo e pensar outro produto. Mas para um jogo de roll and write que se pretende um bocadinho mais rápido, mais de início de noite ou assim, se não for um Adrian's Wall ou um qual é que é aquele jogo? Não me recordo o nome, que agora vai haver o roll and write desse jogo, não sei quem, Inscription. Não estou a ver Diz-me por assim um acaso. jogo com tema espacial que é tipo O- assim Mas o jogo. de tema espacial, mas Sim. assim muito grande, tinhas o Eclipse, por Sim. exemplo, Não. mas não estou a ver qual é que te vai. Tinhas o Race for the Galaxy, Também não. Não, mas não é muito não grande. sei. Sei que Jogos de esqueço-me espaço agora consigo dizer do. vários, mas não estou a ver qual é o que é Pois, que pois. tem roll and write. Não, mas estou-me a esquecer do nome inicial, mas sei que o subnome é Inscription Ok, e que é um roll and write assim bué da grande. Acho que tu ok. ias gostar disso. Hum, Mas pronto, mas então intrigado. esses jogos. Sim, normalmente esses jogos são mais rápidos e portanto havia ali uma mecânica que não estava a funcionar. Mas partiu de eu estar a ver um jogo no Game Night, que é um canal que eu gosto muito de seguir, com o Dave, o Lincoln, a Nick e por aí fora, ahm, que estavam a jogar o Diesel, que é um roll and write, salvo erro da Schmidt-Spiel. E o Dave estava a explicar o jogo e estava a dizer, tipo, agora faz assim. Sabes quando estás a ouvir regras e achas que sabes o que é que ele vai dizer, já achas que consegues prever como é que o jogo vai ser. Eu estava a dizer, agora faz assim, lança-se assim, e depois escolhe-se o dado e escreve-se. Eu pensei, escreve-se o valor vezes não sei o quê. E ele disse uma coisa diferente, que é as regras do jogo, né, do Diesel. Mas eu pensei, mas era giro aquilo que eu pensei. Estás a ver? Então foi assim que surgiu a ideia do mecanismo para esse For the Jewels, que entretanto para este jogo em si não funciona, mas talvez para um jogo de tabuleiro possa ainda repescar. Olha, Mas esse é entretanto, fiquei curioso, fiz aqui a pesquisa e cheguei ao Twilight Inscription, que devia estar a pensar no é Twilight esse Imperium, por isso Imperium. já percebi. Portanto, sim. Não sei se está em Kickstarter ou assim, mas não é muito a minha praia, mas já vi sobre isso, coisas sobre isso e achei que ias gostar também. É da Fantasy Flight É, Games, não é? Por isso sim, tem sempre aqui tem- uma editora grande por trás. pois, Mas passou ao lado do meu radar, já fiquei agora com mais um na foi. lista, já viste o que é que tu me fizeste? Caraças, já estragar carteiras. Ahm, mas o que eu estava a dizer? Pronto. E esse então é o For the Jewels, tem a ver com esse jogo. E depois o outro jogo que também testaram lá na Leiria Corn e que também está muito mais complicado que aquilo que nós achávamos, mas que estou a fazer com a Telma
Telma Valente, chama-se A Conserveira, nome provisório, obviamente, e tem como tema a indústria das conservas. Em Portugal, desculpa. Em Portugal. E é um tiling muito familiar, em que estamos sempre todos os jogadores estão envolvidos, porque eu no teu turno também posso comprar onde tu estás e por aí fora, então há Uhum. ali sempre aquele envolvimento. Nós estamos a comprar sardinhas e condimentos para condimentar as sardinhas. E lá está, também precisa de levar muita porrada, precisa de ser cortada muita gordura ainda. Mas esse projeto surgiu porque a Telma, há 2 anos, salvo erro, começou o mestrado lá na ESAD e quis fazer um jogo de tabuleiro. Estou a fazer assim porque foi estranho, porque ela nunca tinha jogado jogos de tabuleiro, ou pelo menos Ah, não estava desperta para todo este universo que existe. E então a coordenadora dela acabou por me encaminhar, por a encaminhar para mim. Um, e nós desenhamos um jogo para o projeto de mestrado e eu muito na retaguarda só a coordenar, né? Ou seja, muito sim, só no como papel, apoio exatamente, no papel de coordenador, coordenador, claro. e até porque ela estava a tirar um mestrado em design de comunicação, não em design de jogos. Portanto, as preocupações ali no projeto eram muito mais sobre a usabilidade, iconografia, a fonte utilizada, cor e por aí fora, muito mais do que o sistema de jogo em Claro. si. Mas a verdade é que ficou ali um produto engraçado, ou tinha ali pernas para andar, e então perguntei, olha, entretanto já entregou a tese, já acabou o mestrado, mas vamos pegar nisto e vamos fazer alguma coisa, pegar nisto e deixar a coisa crescer um bocadinho. E então é isso que estamos a fazer. Que Pronto. espetáculo. E tem sido muito giro também. Tem sido muito giro. A influenciar de um projeto de mestrado. Acho que é incrível essa história. Por acaso não sabia pronto, É, desse background de story. E eu sou de Matosinhos. Para quem possa não me conhecer, eu sou de Matosinhos. Por isso, até o tema me diz muito, não é? Que é sim, o mundo das fábricas de sardinhas, que tinha ainda. E ainda estão lá, ainda tem algumas sim. que na altura, quando eu era miúdo, era o que havia. Matosinhos era a zona que hoje as pessoas gostam de ir para a praia e que se calhar nunca conheceram antes, aquilo era tudo fábricas, Uhum. quando eu era miúdo. Isso é um tema muito giro, E interessante. esse tema veio precisamente porque ela é de Matosinhos e queria prestar uma homenagem à sua cidade e, portanto, foi o tema que ela escolheu. Espetacular. Sei que sabemos que há um jogo já português também a ser desenvolvido com esse tema e não sabemos se isto chegar a alguma editora, se o tema poderá ter que levar uma alteração, Claro. mas para já estamos a mantê-lo, porque também há temas repetidos, não é por Hum, aí. pronto. Mas pronto, temos consciência disso, mas estamos para já a desenhá-lo nesse sentido. A verdade é que o tema, apesar de até fazer sentido com o que está a fazer no jogo, ele pode ser outra coisa que tenha toppings. Estás a ver? Tipo, em vez de ser sardinhas com condimentos, pode ser biscoitos com sabores, por exemplo. Ou, pronto, ou Sim, seja, a sim, coisa pode ser mais gelados. ou menos. Sim, Sim, portanto, pode ser mais ou menos adaptada. Mas faz-nos sentido que seja para já as sardinhas. claro, Sim. claro, então foi inspiração, acho que faz todo É. sentido. Epá, André, eu acho que conseguimos ficar a falar durante horas, se não dias até, e estaria completamente deliciado. O teu percurso é incrível e estas histórias que partilhaste, de certeza que deliciaram os nossos ouvintes, deliciaram a mim, por isso quero-te agradecer por isso. Mas ia-te convidar, antes de fecharmos, para fazermos a nossa rúbrica que nós fazemos aqui nas nossas Dice Talks, que é o Over and Under, não é? O sobre e subvalorizado. O que é que isto consiste? Consiste vou aqui te dar, desafiar a tua avaliares na tua opinião pessoal, ok? Isto é claramente a tua opinião pessoal só, sobre 4 tópicos aqui ligados aos jogos de tabuleiro. Um, e para tu nos dizeres, na tua opinião pessoal, se achas que aquilo está sobrevalorizado ou se está subvalorizado e devia haver mais disso, ou devia ser muito mais falado e ter muito mais importância. Um, e estás preparado aqui para o nosso desafio? Vamos lá. Vamos lá então, vamos lá aqui para o Over and Under. Olha, a primeira que eu tenho aqui, por acaso nunca falamos sobre isto e estou curioso. Sleeves para as cartas. Over or Ah, under? over.
Ah, é? É mãozinhas nas Eu, eu, cartas. eu- eu costumo dizer, eu não sou anti-sleeve, mas sou pró não sleeve. Ou seja, eu não sou tipo os sleeves, nunca na vida, não sei o quê. Tipo, ok, percebo quem o use, faz todo sentido, mas eu prefiro muito mais não ter sleeves. Não sleevo, nunca slivei as minhas cartas e com todos os riscos que isso pode trazer, não é? Mas aprendi a fazer aquele Raffle Shuffle precisamente para não martelar as cartas, para fazer Exato. e aquilo ser mais fácil. Mas de facto, nunca. As únicas cartas que eu sleevo são as cartas dos protótipos, porque é mais fácil Ah, para ir sim, mudando as para tirar e cartas. pôr. Claro. De resto, não. Gosto desse aspecto tátil do jogo e a sleeve não estou em contacto com a carta. Eu sei que há cartas que também têm um pouco de qualidade, certo? E há jogos que têm muito baralhar e muito manuseamento de cartas, mas mesmo assim tendo sempre para o não sleeve. Não Pronto. sleeve. Sim, senhor, Mas sim, senhor. percebo quem o faça e faz sentido, não é? Eles Claro. existem para proteger o material. Mas eu gosto desse desgaste também. Conta uma história. Estás bem com o Uh, Orlando. O Orlando disse uma coisa muito parecida quando esteve aqui connosco que estávamos a falar de sleeves, que ele disse que gosta de sentir as cartas, gosta do contacto sim. das cartas. É curioso. Muito É. giro. Gosto, por exemplo, quando as cartas têm borda preta, Uhum. tremo sempre um bocadinho, porque lá está, é mais fácil elas começarem a ficar Nas desgastadas contas, claro. e perceber-se mais facilmente. Mas ainda assim prefiro sempre não sleeve. Sim, senhor, sim, senhor. Portanto, over, né? Over, exatamente. Já está Overrated. sobrevalorizado e por isso devia haver menos. Ahm, Ora bem, e agora a parte aqui mais de designer tem aqui um desafio para ti que é as box arts minimalistas. Que agora estão-se a começar a ver cada vez mais. Aquela, Tipo Project L, por coisa assim. exemplo, um bom exemplo aqui está um. Ora, sim, eu gosto muito. Sabes que eu gosto muito da arte nos jogos de tabuleiro e por acaso a minha caixa preferida é a do Yamatai. Eu estou a olhar para Do ali porque Yamatai. apesar Não, de nós nada termos o. minimalista, mas muito ilustrada. Sim, apesar de termos os jogos ali no quartinho, aqui na sala temos algumas prateleiras com jogos e está ali o Yamatai. Transbordou, não é? E. Transbordou a prateleira de uma Sim. sala para a outra. Acontece. Os passos às vezes. E, e gosto muito do Yamatai, gosto muito do Vincent Dutray também, Uhum. que é assim um, um artista ilustrador que muita gente é citada, o cita. E, portanto, eu gosto muito dessa profusão de elementos nas caixas. Gosto muito, por exemplo, do Quex ou do Taverns, por ter muita coisa a acontecer na caixa. Ok. Eh, mas, por outro lado, também gosto muito de um Project L ou de um aquele de fundo branco, o Time O Stories. Time Stories. Pensei que ias dizer de fundo branco, pensei que ias dizer o Tokaido. Também, sim. E sabes que houve uma coisa que a primeira vez que eu vi a caixa do Project L, pensei, é com este jogo que eu vou conseguir. Não que eles não joguem, já jogam, mas é com este jogo que vou conseguir convencer os meus amigos designers a gostar de jogos. Porque tem esse lado super gráfico. Os componentes também são, além de muito interessantes a nível de tato, Sim, sim. também são muito gráficos, as Sim. cores e as formas, desde logo, não é? Sim. Portanto, E até portanto, os próprios cards com aquele micro sim, perforado e tudo, é um trabalho de design. aquele, Normalmente poucas são as pessoas que têm essa atenção ao mesmo até o design. verso, Exatamente, o verso micro é, perforado. Não é muito normal vermos esse nível de qualidade, a não ser em estúdios de design e pessoas que têm esse tato, no fundo, esse treino sim. para ver esse pormenor, que eu valorizo Sabes imenso, que mas não tenho, isso, não tenho sim, capacidade. por exemplo, mesmo até o Moonrakers, por Uhum. exemplo, a nível gráfico Sim. é sublime. Tipo, a escolha de fonte, a escolha das cores, todo o universo vive ou convive dentro da mesma coisa. É mesmo muito É interessante. verdade, é verdade. Portanto, Das mesmas pessoas, diria já agora para quem possa não conhecer, tu usaste o exemplo porque eles são os mesmos dos Board Cubator, então, né? assim, do Board Cubator, sim. Exatamente. Ah, portanto, under. Under, Under. under. Ok. Mas Ah, está-se a ver cada sim, vez mais, curiosamente, não é? É sim. engraçado. Eu acho que
eu até há, se calhar há 4 anos atrás, acho que nunca tinha visto uma caixa minimalista. Tudo tinha ilustração. E começou Sim. a deixar de ter ilustração. Até mesmo os jogos abstratos tinham ilustração, ou pelo menos algum tipo de fotografia, que é curioso estarmos a ver isso agora. Um, então vou-te lançar mais uma aqui, nossa terceira over and under. Miniaturas. Achas que está sub ou sobrevalorizado? Eu esse aí digo logo que é over. Ah, é? É. De haver Mas menos. é uma cena Ok. pessoal, não é um tipo, pelo menos para já, né? Porque nós vamos sofrendo mutações a nível de, também de gamer. Certo. Pelo menos para já é aquele tipo de coisa que eu até posso ir vendo, estando atento à coisa, mas não me seduz minimamente. Nada. Ah, É é? mesmo. Curioso. É, Pensei que a parte de ehm, designer gráfico depois que te fosse puxar um bocadinho, pelo menos para a curiosidade da não, modelação e do desenho para lá no fundo no 3D por para lá acaso não. do 2D do tabuleiro. Curioso, curioso. Por acaso não. Por exemplo, eu tenho um. Mas isso nem sequer são miniaturas, são só pequenos bonecos. Mas o Fury of Dracula, que eu tenho a quarta edição, já com eles pintados e tudo, Oh, é assim o máximo, acho eu que é o máximo que eu tenho assim com algo tão. Que já se encaminha para isso. Mas no geral, até mesmo pelo tipo de jogo, normalmente são jogos mais densos, não é? Grande parte das vezes, nem sempre, mas grande parte das vezes mais densos e portanto não puxam muito. Por exemplo, agora estava-me a lembrar um jogo que já é muito menos denso do que esse tipo de jogos. É o Painted Roses, que tem a rainha de copas e umas rosas mesmo bonitas e dá vontade sei lá, de comer. Uh, ou seja, quando eu gosto de miniaturas, não tanto naquele sentido de bonecos super detalhados e ok. nesse sentido de wargame ou assim, mas mais no sentido de bonequinhos fofinhos que acompanham o jogo. Mas também é muito pelo tipo de jogo em si. Claro. Estou a Portanto, perceber. eu consigo admirar a miniatura enquanto objeto, enquanto trabalho, até mesmo quem pinta é incrível. Exatamente. Também é algo que eu não tenho muita paciência, apesar de fazer cortes com bisturi em papel. Tintas não é o meu forte, ah, mas portanto reconheço e admiro o trabalho em si, mas não me seduz, não me seduz. Curioso, estava a pensar que irias ao contrário neste, mas olha, surpreendido, surpreendido, sim senhora. Olha, então, último over and under que te lanço aqui. Flavor text. Achas? O flavor text, para quem possa nos estar a ouvir, é aqueles textozinhos que não são a ação da carta, mas que te dão um bocadinho de contexto sobre a personagem, sobre a ação, que te dão aquele extrazinho para a experiência do tema do jogo. Over or under? Under, Under. portanto, eu acho Devia que haver é mais. fixe, é muito fixe. Sim. Eu gosto muito de. Não que aqui em casa se faça muito, porque está tudo muito mais compenetrado, que é tudo muito competitivo. Eu não, por isso é que quase sempre perco. Mas a Ângela, a minha irmã, assim, estão sempre muito mais dentro do jogo e a pensar no que é que vão fazer a seguir. Mas eu sou sempre o gajo que diz: Olha aqui olha aqui uma mosquinha que não sei o quê, que olha aqui um easter egg. Eu adoro easter eggs. Ok. Uh, se eu fundasse uma editora, a minha, o meu, o meu testemunho era sempre, não é o testemunho, mas a A tua minha. trademark, não é? Fundo, a tua marca, não é? Sim, Aquela é isso, obrigado. característica Era, específica de comedidor. era tipo Pixar, que era tipo, todos os jogos têm que ter alguma coisa em comum, quase que como se todos fizessem parte do mesmo universo. Tipo, a Pixar tem muito Sim, disso, sim, né? De repente exatamente. no Monstros e Companhia vês o Nemo ou vês a bola da Pixar, não sei Yeah. o quê, do Toy Story. E eu gosto muito disso, desse tipo de detalhezinhos. E portanto o flavor text também ajuda a isso, a essa experiência, né? Ou até mesmo ahm, no livro de regras ter um flavor text antes de explicar as ações. Ou, por exemplo, conheci há pouco tempo um jogo, ahm, culpa do Hugo Marinho, do Meeple of Liberty, chamado Garden Nation, que está cá em Portugal distribuído pela Maldito. Uhum. E o livro de regras tem no início, para cada facção, e são fações simétricas, completamente simétricas, nada, não muda nada, mas cada tribo, digamos assim, tem uma história, mas uma história densa, e é muito fixe. Mas é que não serve para nada, mas é fixe
quem escreveu aquilo e bem escrito também é algo importante. Sim, Espetáculo. Eu sou como tu. portanto, eu acho que Eu é. gosto da história. Tu há bocado disseste, Eu gosto da história, por sim, isso. há bocado disseste uma coisa que eu fiquei contente e que, pronto, ainda bem que se repara, que tento ter isso sempre em conta também é mais uma bandeira que eu tento sempre passar, que é o cuidado e o brio, não é? Uhum. E eu acho que este tipo de coisas também revela brio, revela que tu, pá, o compromisso que tiveste com aquilo, com aquele produto, seja o que for, se é um livro, se é um álbum, se é um jogo, Yeah. também acrescentei esse brio. Eu às vezes acho que seja design no sentido mais gráfico nos jogos, Uhum. seja em criação de conteúdos, português ou não, a falar um bocadinho geral, às vezes falta brio e isso aí para casa é uma coisa que me faz assim um arrepio. Sabe? Erros ortográficos, por Sim, exemplo, sim. às vezes é uma coisa que não se. Pronto, é uma gralha. Mas quando é consistente, percebes que não é uma gralha, que é algo. E eu acho que esse brilho às vezes falta e portanto, esse cuidado do texto, do flavor text, também é algo que mostra esse dar às pessoas, né? Exato. É mais uma migalha. Porque é que isto serve? Para nada, mas as pessoas assim têm ali um pequeno, um quarto de hora de prazer a ler aqueles textos. É Sim, fixe. e é como tu disseste, mostra que tu pensaste para lá só pronto, da primeira camada, não é? Aquilo para ti foi um projeto, e é o brio, como tu estavas a dizer, se foi um projeto a É, sério, então há ali. Eu pensei nesta personagem, ela não se chama isto e tem esta arte só por acaso, sim, ela tem uma história. E isto teve tudo é, que ser pensado. E eu também valorizo imenso isso. Se calhar, ao meu lado de jogador de jogos mais narrativos no início, agora não jogo tanto esses jogos, tem pena de vez em quando, mas em que tudo tinha uma justificação, todas as coisas que estavam a acontecer faziam parte da experiência, não havia nada que estava lá por acaso. É como ler um livro, não é? Quer dizer, o livro, sim, todas as palavras, todo o build-up daquela personagem, eu podia ter saltado logo o livro podia ser uma página, não é? Se o objetivo fosse o resultado final, não é? A conclusão, está no último capítulo, se resume-se o livro, mas tu tens exatamente. que construir para chegar lá, senão fica sem sal. E eu acho que é um bocado isso. Flavor text dá um bocadinho de sal, tempera um bocadinho a É. experiência. Também, tu concordo Sei lá, contigo. o Wingspan sem aquele textinho em baixo não seria a mesma coisa, né? Tu jogares um pássaro e dizes, este pássaro é desta região, não sei o quê, ou... É fixe, eu gosto muito desse lado. Já, concordo. Ou, olha, agora lembrei-me do Pessoa, por Sim, exemplo, ter os mesmo os poemas. poemas escritos, é muito Sim, fixe. não E o introduz. autor, Não introduz nada para o jogo o em si, autor que é mas um... que para o jogo, Sim, para a jogabilidade, para a mecânica. Não precisas de saber, não precisas de ter nunca lido um poema do Fernando sim, Pessoa, mas a fazeres aquilo, se calhar conheceste um bocadinho mais do Pessoa sem estares a ler sim, pronto, o o livro livro em si. mesmo. Acho que é mesmo E isso. o autor que nós conhecemos bem, não é? Ainda não falamos Ah, dele hoje, exatamente. não falamos dele. Sugere precisamente que isso seja feito, que se leia o poema que se está a escrever. Exatamente, É fixe. exatamente. Olha, como disse, André, nós poderíamos estar aqui durante horas ou dias até a falar e seria sempre interessante, mas infelizmente era o tempo que nós tínhamos. Malta, vocês estiveram a ver e a ouvir a Dice Talk, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam que podem continuar esta conversa, muito interessante, nas redes sociais. É só nos deixarem os vossos comentários aqui no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Discord, onde quiserem. Nós estamos por todo lado e também podem ir visitar o nosso site dicecultural.org. Se gostaram muito desta talk, não se esqueçam de fazer um like, subscrever e clicar aí no sininho para não perderem nenhum conteúdo que nós fazemos para vocês. E que se gostaram mesmo muito, não se esqueçam de partilhar aqui o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. E eu quero deixar um enorme obrigado ao nosso fantástico convidado, ao ilustríssimo André Santos, que foi incrível, não tenho outra palavra, foi incrível falar contigo, André, foi mesmo incrível. Obrigado, eu, Marco, mais uma vez pelo convite. Deixa-me só Força? dar aqui mais um detalhe, porque não vou revelar muito e nem vou estender muito, mas só para não ficar esquecido, que há mais um projeto que também estou a fazer com o Orlando, mais um daqueles que estava a falar do Ford Jewels e da Conserveira. Este que ainda está assim muito, nem sequer nome assim a gente tem, nem há assim muito que possamos falar,
Mas está aí outro jogo também na calha. Mais um sneak Portanto, peek aqui mesmo. um sneak peek. Por isso, pronto, fica só a seguir nota para. Porque gosto pronto, podia às vezes parecer que ficou-se esquecido e não, ficou aqui. Que dá-me bastante gozo partilhar este tipo de. O máximo que posso partilhar é isto, mas dá-me bastante gozo partilhar este tipo de informações assim E nós agradecemos, boas. sim, são extremamente boas notícias. Saber que ainda que está mais então aqui um projeto também na calha com o Orlando. Vocês espero que. E digo mesmo isto, desejo-vos a ti e ao Orlando mesmo muitos sucessos nesses nossos novos projetos, nestes que estão a lançar, nestes que estão a começar, e também desejo-te a ti pessoalmente muito sucesso no projeto do Gamificent, que espero que continue. Tens um objetivo que me partilhaste connosco Obrigado. este ano e que depois tenha uma Season 2 ainda em crescimento sempre. E de certeza que os nossos ouvintes, se não estão a seguir, é só darem aí um saltinho aqui na descrição. A Dice Cultural ajuda a vocês encontrarem o projeto e é só clicarem no link e seguirem as fotografias fantásticas e o trabalho fantástico que o André tem feito. E partilhem, ajudem também o projeto a crescer, partilhem, que o André agradece, e vocês também, de certeza que os vossos amigos vão agradecer em conhecer o projeto aqui do André. Continuem a fazer esse trabalho brilhante, que tanto impacto está a ter no hobby, na minha opinião, André. Por isso, muito obrigado pelo teu contributo. Obrigado, Marco. Uh, Obrigado. essa. Até breve. Sim. Se quiserem seguir a Dice Control, também não se esqueçam, nós temos outros projetos diferentes, é só darem aqui um saltinho na descrição, tem uns links, juntamente com os links do André, estão lá os links da Dice, cliquem, sigam-nos, não se esqueçam, vocês não se vão arrepender. Relembro que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito, podcast e em vídeo, por isso é vocês seguirem, explorarem um pouco e ajudarem-nos a nós também a crescer, e nós ajudamos a explorar o hobby que nós todos tanto gostamos. A todos aí em casa, muito obrigado por estarem aí a ver-nos e ouvir-nos. Um grande obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio. Um grande abraço e boas jogatanas, malta!